Olá, caros amigos. Neste vídeo, eu conto para vocês sobre uma viagem com hilárias surpresas. Mas uma coisa depois da outra. Em novembro de 1991, eu morava e trabalhava em São Paulo, Brasil. Tínhamos comprado uma viagem de ônibus para Cabo Frio, no estado de Rio de Janeiro. A viagem seria efetuada como um ônibus-leito, um bus equipado com assentos super confortáveis e reclináveis para dormir. Aqui uma foto de um ônibus-leito atual. Achamos que tudo seria preparado para um fim de semana bem divertido. Mas a primeira surpresa já veio um dia antes do início da viagem. Na quarta-feira, por volta das 5 horas da tarde, recebi uma chamada da companhia de viagem. A operadora falava uma palavra só, aparentemente na ideia que eu, como estrangeiro, não dominava o português. Ela falava Vitória. Após uma certa discussão com a operadora, consegui saber que a viagem para Cabo Frio tinha sido cancelada e eles ofereceram-me em substituição uma viagem para Vitória, no estado de Espírito Santo. Eu concordei, porque não vi outra possibilidade de arranjar uma outra viagem dentro de um dia. Com os conhecimentos de hoje, eu não deveria ter aceitado. A partida da viagem era combinado na quinta-feira, às 20 horas, na Avenida Ipiranga, na frente do Hotel Hilton, no centro de São Paulo. No início deu tudo certo. O ônibus era novinho em folha, tinha 2 motoristas para seguir a viagem de 900 quilômetros sem grandes paragens e tinha adicionalmente uma guia turística. A chegada prevista em Vitória era às 9 horas na sexta-feira de manhã, assim que nós iríamos ter 2 dias no local. Seguíamos na Via Dutra em direção norte. Eu consegui dormir logo. Por volta das 3 da manhã, acordei e percebi logo que o ônibus estava parado. A guia turística estava mostrando uma pedra grande para todos. Aos poucos, fiquei sabendo o seguinte. Cerca de 50 quilômetros antes do Rio de Janeiro, alguém havia atirado uma pedra do parapeito de uma ponte de pedestres contra o para-brisa do ônibus, com o objetivo de fazê-lo parar para depois assaltá-lo. Felizmente, porém, a pedra atingiu o lado do passageiro, quebrando o vidro, mas sem ferir ninguém. Como o motorista percebeu que alguns carros nos seguiam, ele só parou quando já tínhamos atravessado o Rio de Janeiro, ou seja, cerca de 100 quilômetros após a tentativa do assalto. Eu e os meus companheiros de viagem não perceberam nada disto.
pois há uma divisória adicional entre os motoristas e o compartimento dos passageiros. Depois de remover os cacos de vidro da para-brisa, retomamos a viagem bem devagar. E, por isso, só chegamos a Vitória à tarde. Passando a ponte entre Rio de Janeiro e Niterói. O nosso hotel chamava-se Brasil Turismo e ficava a cerca de 10 quilômetros de Vitória, na pequena cidade de Vila Velha. Assim, apresentava-se o ônibus com uma para-brisa quebrada na frente do hotel. As praias em Vitória são bonitas, mas a água é relativamente fria, pelo menos comparado com as temperaturas da água nas praias do litoral paulistano. O nosso dia de férias restante passamos com passeio de barco partindo em Guarapari. Mas, neste passeio, previsto de ser muito calmo e divertido, tínhamos a próxima surpresa. Durante o transfer do navio de passeio para a praia, através de barco a remo, uma senhora ficou com tanto medo da água que ela ficou simplesmente congelada e tombou para trás na água. Eu pulei para salvá-la e empurrei ela de volta no barco. Mas pelo menos o resto do dia ficou bastante agradável, com exceção da próxima surpresa, que o ar-condicionado do ônibus parou de funcionar no caminho de volta para o hotel. Os motoristas de ônibus tinham preparado a viagem de volta para São Paulo da melhor maneira possível. Eles tinham fechado a para-brisa destruída com uma lona transparente e tinham aberto todas as janelas laterais para compensar o ar-condicionado sem função. Iniciamos então a nossa viagem de volta com boa esperança. Mas a próxima surpresa já estava perto. E esta surpresa era o fim do nosso ônibus. Pouco depois das 10 da manhã, nós tínhamos acabado de sair de uma área de descanso, quando, em uma curva à esquerda, um caminhão de plataforma baixa veio em nossa direção. Nosso motorista ainda conseguiu desviar para a beira direita da estrada. A roda direita já estava até mesmo na faixa de vegetação, mas mesmo assim o caminhão bateu no lado esquerdo do ônibus, de modo que a parede externa do ônibus ficou rasgada em toda a sua extensão. Felizmente, ninguém ficou gravemente ferido. Apenas o motorista sofreu alguns cortes causados pelos estilhaços de vidro
que voavam por toda parte. O motorista do caminhão fugiu e escondeu-se com a ajuda da polícia. Só quando os próprios motoristas do ônibus saíram em busca dele, o fugitivo foi encontrado e os dados dele foram registrados. Após longas negociações entre o grupo de turistas, informado pelo guia, e a empresa de ônibus Itapemirim, que mantém uma grande central no posto de descanso, conseguimos pegar um ônibus de transporte público e continuamos a nossa viagem. E o nosso destino causou ainda um último susto para nós, quando perto do Rio de Janeiro, o ônibus de linha foi atingido por um carro que ultrapassava pela direita. Felizmente, também neste caso, não houve nada de grave. Apenas o carro perdeu o para-choque traseiro e o policial que estava no caminho do carro, que ultrapassava, também conseguiu se salvar, dando um pulo nos arbustos. Por volta das 4 da manhã, chegamos em São Paulo. Caros amigos, estou no fim da minha pequena historinha. Espero que vocês se divertiram um pouco com as nossas constantes surpresas durante a viagem. Apesar de tudo, tenho uma lembrança positiva desta viagem. Graças à enorme profissionalidade dos dois motoristas, ninguém machucou-se e nós tínhamos um dia relativamente tranquilo na praia. Desejo para todos, até mais!